Feito por Elas, o podcast que discute o protagonismo das mulheres no audiovisual. Oi, gente, eu sou Isabel Wittmann. Eu sou Stefânia Amaral. E antes do programa começar, a gente quer agradecer, como sempre, todo início, as nossas dindins queridas, Carolina Roncone, Letícia Santinon, Lorena Luz, Isadora Oliveira Prata, Elga Dornelas e nossos queridíssimos dindinhos, Thiago Maia e Pedro Dalbó. Como você sabe, nós temos vários custos de produção para que esse podcast chegue aos ouvidos das pessoas que estão escutando. Então, se você quiser apoiar o nosso trabalho, você pode fazer um pix para o nosso e-mail contato@feitoporelas.com.br ou cogitar fazer um financiamento coletivo a longo prazo, né, por meio da plataforma da Orelo, que é orelo.cc/feitoporelas, onde a gente tem vários tipos de categorias com várias contrapartidas diferentes. E claro, você nos ajuda demais indicando o nosso podcast para pessoas que possam gostar de ouvir. E, bom, o nosso programa de hoje é sobre um filme muito aguardado, né? Um programa que já foi, assim, muitas expectativas para que ele saísse do papel, que é sobre Watermelon Woman, que não tem título em português, mas bora chamar de Mulher Melancia para facilitar, né? Que é um filme de 1996 da cineasta estadunidense Cheryl Dunye. Esse filme tinha que ter um programa sobre ele, né, Stê? Nossa, sim. A gente precisava muito fazer e a gente já combinava ele, acho que tinha mais de um ano, acredito, ou 2. A gente não falava Mulher Melancia, né? Eu comecei a colocar os emojis, assim, do banheiro feminino e uma melanciazinha, assim, porque realmente não tem título nacional, mas eu adoro chamar de Mulher Melancia, topo. O teu título em versão emojis é uma tradução muito boa, tradução visual. E esse filme eu particularmente amo, né? Fazia tempo realmente que eu tava querendo incluir ele nas pautas e essas coisas, né? Tem um monte de filmes, na verdade, que a gente tá sempre querendo fazer programa e nem sempre vai encaixando, porque a gente tem um número finito de episódios por ano, né? E eu acho que esse filme ele tem uma proposta, assim, que é interessante, que é provocativa. Quando eu dou curso, eu adoro falar sobre ele, porque quando as pessoas não conhecem esse filme ainda e a gente mostra, assim, né, do que se trata, dá pra perceber a surpresa, assim, ou como que as pessoas ficam interessadas nele. Ele é esse tipo de filme, né, ele é aquela coisa instigante, né, e como é um filme que tem revelação, tem reviravolta ali, né, e um filme com quase 30 anos, já fica um aviso que a gente vai fazer uma conversa com spoiler. O spoiler central dele é, assim, essencial pra debater o filme, e ao mesmo tempo que o spoiler também não prejudica em nada a proposta do filme, nem, assim, a forma como a gente, sei lá, se relaciona com a obra, eu acho. Eu acho, inclusive, quando eu assisti pela primeira vez, eu já sabia do spoiler e ainda assim o filme é maravilhoso. Então é isso. Vamos de sinopse. Mais ou menos sinopse, né? O Watermelon Woman, Mulher Melancia, é protagonizado pela própria diretora, a Cheryl Dunye, que interpreta a Cheryl Dunye, que é uma jovem que trabalha numa videolocadora e quer ser cineasta. Então, assim, metalinguístico. Só que daí ela precisa definir sobre o que vai ser o primeiro filme dela. Ela quer fazer um primeiro longa-metragem e ela não sabe ainda sobre o que. E aí, no trabalho dela na videolocadora, ela descobre algumas fitas de filmes da década de 30 que tem uma atriz negra, e essa atriz negra, ela interpreta papéis de mummy, que é um tipo de personagem que é um estereótipo racista. É uma personagem que é uma mulher negra, é uma empregada, né? Dependendo do período histórico, né? Ou ela é empregada, ou se for anterior, ela é escravizada, né? E essa mulher, ela abdica da vida dela pra cuidar da sinhá, da patroa, das crianças, da casa e tudo mais. E no caso dessa atriz que aparece nesses filmes que ela encontra na locadora, ela não tinha nome nos créditos, ela só aparece creditada como Mulher Melancia mesmo. Então a Cheryl, ela decide investigar quem que foi essa mulher e a gente acompanha isso no filme. Acho que até aí tá bom de sinopse, né? A gente vai falando um pouco dos spoilers aos poucos conforme for comentando o filme. E o filme, ele estreou no Festival de Berlim. Ele recebeu o prêmio TED lá, que é aquele prêmio pra cinema queer, né? E aí ele passou pra vários festivais e depois estreou no circuito comercial nos Estados Unidos. E com isso, a Cheryl Dunye é considerada a primeira cineasta negra e sáfica a ter um filme que estreou nos cinemas nos Estados Unidos. Ela estreou comercialmente em 97, né? É claro que, no caso, a gente fez um programa sobre o Filhas do Pó, né? Que é o primeiro filme dirigido por uma cineasta negra, que passou no cinema lá. E a questão sáfica, às vezes, fica difícil de localizar, né? Porque a gente sabe que nem todas eram abertamente, né? Então, mas se considera dessa forma. Na última edição daquela lista de melhores filmes da revista Sight and Sound, aquela revista britânica de cinema,
cinema, né? O Mulher Melancia ficou no 146º lugar, melhor filme da história. Então, assim, é um filme que impacta bastante, né? Então, bora lá, Esther. Pra começar, eu queria perguntar quando que tu teve contato com o filme e como que foi, assim, a tua percepção inicial. Bom, foda demais, né? E pra variar, mais um que eu já sabia que existia, mas tava me guardando pro programa, né? Falei, não, vai ter. Aí eu assisto na hora que for pra gente gravar. Então eu assisti esse ano, mas já assisti 2 vezes, assim, ele é muito legal. Eu tinha visto há alguns meses e revi agora o programa. Amei mais ainda dessa segunda revisão que eu fiz. E nisso dela, nessa metalinguagem, né, que é importante a gente falar que é uma premissa do filme mesmo, é bem metalinguística, isso dela atuar como ela mesma. Nesse mockumentary, né? Mockumentário, né? Um documentário, tipo... falso, né? Já dando spoiler aqui, mas ela tá criando uma coisa que parece muito convincente, né? Eu não sei se existe essa expressão, mas talvez um blackmentary, eu não sei. É diferente, né? Essa pegada dela. E nisso dela tá atuando como ela mesma, a gente sente que a primeira vez que ela vai falar, ela fala, I'm a filmmaker, ela fala com dificuldade, assim, né? Tipo, sou uma cineasta, sabe? Com insegurança. Ela dá aquela gaguejada, mas aí na medida que ela vai desenvolvendo o processo dela, né? De construção mesmo, da ideia do filme e tal, ela vai se apropriando dessa coisa de ser cineasta, que é um processo que ela fala, olha, eu não sei se eu sou exatamente uma cineasta, mas eu estou trabalhando nisso, né? Aí ela vai ficando mais convicta de ser essa cineasta, né? E eu acho isso muito legal. E desde o início ela tem uma fita de casamento que elas fazem, né? Ela e a colega amiga dela, Tamara. A Temi, né? Que ela já bota a autoria ali. Ela, não, mas eu gosto de filmar o trajeto que as pessoas... Olha que legal, tem pobreza ali e tal. Então é muito bacana isso. O filme é muito massa. Estão me pagando pra ver o meu filme. Exato! Nossa, é bom demais. E assim, toda essa pesquisa que ela faz é muito bom. A gente que viveu essa época também, não exatamente a época dela, né? A gente era criança, mas a gente sabe como é que era difícil pesquisar as coisas, né? Tipo, enciclopédia, biblioteca, física, mídias físicas, né? VHS. Então, bem antes da internet ser uma coisa tão difundida, ainda não é acessível para geral, mas hoje com cliques você descobre muitas coisas, assim. Então é legal retomar esse processo de pesquisa, né? Quando era muito difícil, isso o filme mostra bastante. Ter que ir atrás da coisa, sabe? Conversar com pessoas, ir nos lugares, é muito legal. E essa coisa, né? Tem cenas muito hilárias, né? Quando ela chega na casa de um dos caras lá, que é o entendido de cinema negro, né? Blaxploitation, ele tá tentando entender quem que é que dirigiu ele. Martin? Não, é Marta. É Marta Page, né? Não é? Ele não entende de diretoras mulheres, né? Coisa bem familiar pra gente, né? Pra ele só podia ser um Martin, assim. Então é genial demais. Esse filme é fantástico. Nossa, tem muitos pontos bons aí que tu comentou. Esse negócio da pesquisa, eu também fiquei pensando assim, nossa, lembra quando a gente tinha que fazer trabalho de escola e aí tu ia na biblioteca e aí tu pedia pra um bibliotecária e aí pesquisava lá material de referência, né? Pra gente ficar olhando, que inferno que era aquilo. Aí, dependendo do lugar, não tinha xerox, tinha que copiar tudo à mão. Enfim, e a questão do mockumentary também me perguntaram, eu passei o filme essa semana, inclusive, no curso, né? Aí me perguntaram se esse teria sido o primeiro mockumentary, né? E eu não sou, assim, muito familiarizada com mockumentary. Eu lembrei que, por exemplo, aquele Spinal Tap é anterior. Spinal Tap, amo. Né, dos anos 80, né, eu amo também, é muito engraçado, né, mas eu não sei, assim, que momento que se criou o mockumentary, assim, então, me parece que nesse momento já estava estabelecido, mas eu não sei qual que é a cronologia, então, sei lá, pelo menos nos anos 80 já existia, né. Eu tava olhando que no meu Letterboxd, a primeira vez que eu vi o filme foi em junho de 21, então não faz tanto tempo assim que eu tive um primeiro contato, né, mas assim, pra mim foi aquela coisa de me apaixonar imediatamente, né? Então foi 5 estrelas e coraçãozinho de cara. E eu fiquei pensando, será que ele vai virar o nosso terceiro filme, unanimidade, 5 estrelas feito por elas no Letterboxd, né? Porque até hoje, os únicos 2 filmes que a média da equipe, né, no Letterboxd foi 5 estrelas, ou seja, todo mundo cravou 5 estrelas, foi Retrato de uma Jovem em Chamas e o Born in Flames, né? Então, sem pressão aí pra tua nota. Aquelas desmancha prazer, né? É 4
meia. Ah, não. Não, mas vai ganhar um coração de cada cor. Vários corações. Não foi dessa vez. Não, mas tem vários corações queer, assim, ó, fazendo um arco-íris de corações arco-íris. coloridos. Muito bem. Como é que era a musiquinha da Xuxa? Eu vou fazer um arco-íris de... Vou pintar um arco-íris de energia pra deixar o mundo cheio. Bom, continuando. Bom, e uma das coisas que eu mais gosto desse filme é que tem essa coisa que tu fala, né, da insegurança, né, que ela não se considera ainda tanto uma cineasta. Eu acho que também tem isso muito de que as pessoas vinculam ser uma pessoa diretora de cinema com ter longas metragens, né, e aí é o primeiro longa dela, né, mas... Por ser o primeiro longa, me parece assim que ela tá muito aberta a experimentar, não seguir as normas daquilo que a gente espera desse primeiro longa, né? E ela não se apega a uma linguagem única, e eu acho isso muito legal, essa mistura que ela faz. Então tem essa coisa de, que nem tu falou, ela se filmar falando com a câmera, então ela vai explicando os processos dela pra gente. As cenas que nem tu falou de ela filmar a cidade, a pobreza, os prédios e tal, que ela chama de realismo urbano, né? Massa demais. E aí tem essas encenações com as amigas, então tem elas no barzinho, elas jantando, a própria rotina ali na videolocadora, né? Que inclusive eu acho interessante essa coisa da videolocadora, porque ela trabalha com profundidade de campo, então ela sempre deixa a gente ver o que tá rolando no balcão, na interação com os clientes e tal, mas também o que tá acontecendo nas prateleiras nos fundos, e aí tem sempre a proximidade do chefe ali, né? E também, como é um documentário, a coisa das entrevistas, então tem entrevistas que ela para pra perguntar pras pessoas na rua, mas também tem entrevistas que são, tipo, em salas fechadas, como a dela, com outras pessoas mais convencionais, né? E as imagens de arquivo que ela consegue da Mulher Melancia. Então ela vai construindo esse documentário que vai misturando imagem de arquivo e cabeças falantes, que é o que seria um documentário mais convencional, né? Mas ela também traz essa coisa dos bastidores e de outras coisas que vão acontecendo em paralelo. E ela não parece querer super fechar ali. E eu acho isso bem legal. E ela tem curtas antes, né? Eu acho que eu consegui assistir uns 6, mas eu confesso que eu tava com sono. Então deu umas pescadas. não é pelo curta, mas pelo cansaço mesmo que eu tava. E aí essa estética dela já vem muito dos curtas, assim. Tipo, essa mesma proposta de olhar pra câmera, né? Quebrar a quarta parede e tal. E mostrar foto, né? Ela fazia isso já nos outros também. E com uma namorada, né? Algumas cenas ali ela já trazia nesses curtas dela. Ah, legal. Eu também confesso que eu não tive tempo de assistir aos curtas. Eu nem sabia que estavam acessíveis, né? Então eu sempre tinha assistido só a esse filme, né? Mais ou menos, né? Tipo, aquele acessível, assim, né? Acessível com algumas aspas, né? Que é acessível pra galera, né? Que tá ligada ali, que tem os canal, né? Mais ou menos, né? Está por aí, vocês sabem. Vocês sabem onde encontrar ou não. E aí tem essa coisa do humor também, que tu também já mencionou, que eu acho o humor do filme muito bom, hein? Tipo, aquela sequência lá que elas saem com as amigas e tem aquela amiga que fica falando que quase conseguiu um papel no filme de Spike Lee e aí vai cantar no karaokê, né? E aí ela vai cantar aquela música Loving You e é horrível. Maravilhoso. E também tem um momento que a Tamara, que é a amiga dela, da locadora, compra na ficha da cliente, que depois vai virar a namorada da Sharon, né? Umas citas pornográficas, elas ficam gesticulando pra ela não falar pro chefe por trás, assim. Nossa, melhor cena, cara. Melhor cena. Eu não sei qual das duas. Você citou, tipo, as duas maiores cenas do filme, assim. Lá, 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 lá. Lá, 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 lá. É muito bom. E por falar em humor, eu achei meio estranho. Eu nunca entendi muito bem, assim, mas enfim, eu acho que é proposital, talvez seja uma provocação. Eu nunca encontrei uma explicação pro fato de que quem interpreta ali uma historiadora, sei lá, uma mulher que tá sendo entrevistada pro documentário e que faz algumas falas racistas é a Camille Paglia, que a personagem dela também se chama Camille Paglia, então é meio que, de novo, uma questão metalinguística de fazer uma brincadeira com a persona dela. E pra quem não tá familiarizado com ela é uma acadêmica que se define como feminista, mas ela é sempre muito polêmica no meio feminista. Eu também, particularmente, não conheço muito sobre a obra dela, não sei daí quais são os aspectos que seriam mais, assim, distoantes, mas só sei que ela é controversa, vamos dizer assim. Polêmico, muito polêmico.
Assim, é curioso ela colocar essa pesquisadora, né, pra falar, porque eu achei meio estranho, eu não entendi muito bem que ela disse assim, eu achei um pouco racista, talvez. Ela é racista, a personagem é racista. Ou muito, né? Então eu entendi certo, porque eu falei, não é possível. E aí, eu acho que foi tipo aquilo quando a namorada chama a senhora que era irmã da diretora pra falar, e aí ela, é praticamente da família, uma coisa assim, mas não, com minha irmã não. Então eu acho que foi mais uma daquelas cenas, assim, eu tô nesse processo, mas eu vou me deparar com pessoas que não vão... contribuir muito bem, assim, sabe, pra coisas, tipo, eu acho que é um pouco por isso, assim, que tá essa cena, sabe? Ela chega a falar uns negócios assim, tipo, eu não sei porque as pessoas se incomodam com a figura da Meme, sei lá, minha mãe, a minha avó, não lembro, né? Nunca saíam da cozinha, isso. Aquela coisa assim, tipo, era ótimo. Tá tudo certo, né? Tipo, e aí ela começa a falar da Itália e, enfim, é bugado, é zoado, assim. Então, eu acho que isso tá dentro da lógica do humor do filme, de a Cheryl tá trazendo esse, vamos dizer assim, esse racismo casual dessas figuras. E aí, nesse caso, o racismo casual da academia, né? Que a gente sabe que é bastante forte, né? E aí, só que eu fico pensando em por que ela escolheu especificamente a Camille Paglia, porque tem isso, né? Eu não vou opinar sobre a obra da Camille porque eu nunca li. Eu só sei que ela é quase, tipo, uma persona não grata, assim, no feminismo. Então... Eita! Então é realmente bem polêmica, assim. Então... Aquela coisa, né? Sou novinha, tô confusa. Esse aqui é o que tem. Tem uma hora que ela pergunta pros universitários, velho, que é muito bom, que tipo, eles falam, não, a gente ainda não chegou nesse período histórico aí, não vai rolar. No Blaxploitation, né? Eles acham que a Mulher Melancia é dos anos 70. Eles falam, se for qualquer coisa atrás de 60 e poucos, nem adianta você falar com a gente, porque a gente ainda não viu. Muito bom. E aí o universitário só sabe o que ele vê na ementa escolar, e aí a ementa escolar se estrutura em torno de uma série de ausências, né? As notas de rodapé, né? Como você sempre destaca, né? Quando tem, né? Se é que tem, né? E tem essa questão do relacionamento dela com essa personagem, né? A Diana, que ela coloca vários pontos ali sobre justamente as relações interraciais. A Diana é branca, então me parece assim que a personagem ela apresenta uma certa insensibilidade para algumas coisas, né? E isso fica explicitado na forma como as duas interagem mesmo, né? Mas uma das coisas que sempre são mais comentadas no filme é porque o filme tem uma cena de sexo entre as duas. Inclusive, se vai olhar no IMDb, na Wikipédia e tudo mais, sempre tem sobre a recepção especificamente em relação à cena de sexo. Então parece que é uma cena que é sempre muito comentada e talvez, assim, incomode as pessoas. Acho interessante, assim, né? E sobre essa cena tem um comentário que eu vi naquele documentário Brainwashed, que até é um documentário que eu nem gostei muito. A documentarista, Nina Menkes, ela meio que grava a própria palestra dela. Ela tem uma palestra em que ela fala sobre o conceito de olhar masculino, da Laura Mulvey, e aí ela vai dando exemplos no cinema, na história do cinema, e vai dando contra-exemplos. Eu acho que é uma fala que descontextualiza muitas narrativas, ela faz uma análise histórica. Acho complicado, assim, a abordagem dela. Mas, no caso do Mulher Melancia, a análise dela é que essa cena ela é filmada tão em close que a gente mal distingue quais partes do corpo estão ali interagindo. E que, no final das contas, a Cheryl Dunne tá trabalhando a imagem em um sentido mais sensorial. A gente consegue sentir o toque, os beijos que ela... Eu consegui ver. Ela sai da imagem, pela imagem, e entra na imagem num plano de abstração, quase, assim, sabe? Então eu acho que é massa. De tão próximo que é, né? E aí uma curiosidade é que a atriz que faz a Diana, a Guinevere Turner, é co-roteirista do Psicopata Americano, né? Junto com a Mary Harron, outro filme aí que a gente já teve programa. Sim. Bom, essa cena, ela é sexo explicitão, assim, né? Ela é cabulosa. Eu não digo gratuito, mas a minha sensação, infelizmente, ela me incomoda um pouco também, tipo, porque foi um inesperado pra mim que não desceu muito legal, sabe? Tipo,
na vibe do filme. A vibe do filme toda, aquela coisa bonitinha e tal, e documental, pesquisa, de repente, buf, sabe? Aquela cena cabulosa. Aí eu, ai meu Deus, cine privê. Aí eu fiquei meio um pouco constrangida, assim, sabe? Mas é muito bonito e tal, e não é nada soft porn, assim, não que não precise ser, é uma coisa mais explícita mesmo, assim, né? Então, eu acho até legal ela gerar esse incômodo. E como eu disse, já tava nos curtas, é uma das características, já tava nos curtas dela. Então é uma coisa dela, assim. Não acho que ela fez pra, sei lá, tentar vender o filme. Ela achou importante mostrar essa cena, né? Então, é um PS aqui pros clits, né? Os arquivos feministas, o nome do lugar é verdade. Clits. Clits. Sensacional. O nome é ótimo. É um nome ótimo. Então, eu fico pensando, assim, que... Enfim, eu acho que nada é gratuito num filme, realmente, né? Às vezes é, mas nesse caso aqui, acho que não. Eu acho que tem duas coisas, assim. A primeira é que a Cheryl era bastante nova, né, quando ela fez o filme. E provavelmente deve ter rolado um bora, por que não, né? Né? Tipo, uma coisa assim meio... quase sem consequência, mas sabendo que fazer botar essa cena no filme teria consequência. Assim. Sim. E outra coisa é que também é uma proposta ousada filmar uma cena de sexo entre mulheres, né? Porque até hoje, no cinema mainstream, isso é raro, né? Então, tem certos erotismos aí que a gente raramente vê retratados no cinema, né? E nos Estados Unidos, a gente percebe, por exemplo, que no cinema e na televisão da Inglaterra, por exemplo, a gente vê casais interraciais, e nos Estados Unidos até hoje isso também é difícil, né, de ver. Então eu acho que tem um lance de provocar, mas também um lance meio Barbara Hammer, assim, de assumir o corpo como um corpo erótico na imagem, e eu acho isso uma proposta massa, assim, eu gosto, eu acho bonito. Mas eu entendo também a coisa do incômodo, porque eu também acho que fluiu melhor pra mim nessa revisão, e na primeira vez eu achei que foi meio forçado, meio súbito, sabe, assim, na primeira vez que eu vi. Então, eu acho que, talvez pensando no sentido de uma proposta até mais política do que narrativa, sabe? Sim. Eu acho que é uma provocação mesmo. Até pensando que o filme, ele é sobre esses apagamentos e essas invisibilizações, então eu vou criar essa imagem que também sempre foi apagada e a gente nunca viu, né? Sim, e é bom, é importante gerar incômodo, sabe? Tipo, a arte faz isso, assim. É massa você não ter uma coisa que vai passar e tal. Você ter aquele momento de choque, assim. Então eu sou a favor. Apesar da minha questão pessoal, né? Porra, não posso assistir com a minha mãe mais, mas... Tirem as crianças da sala. Tem isso, mas assim, foda-se, é importante, sabe? E aí como essa questão central do filme, né, é esse apagamento histórico, especificamente das mulheres negras daí, que é o objeto de pesquisa do documentário, né? E tem alguns pontos que ela vai falando, assim, ao longo do próprio documentário, né? Então, assim, no cinema mainstream, ali naquela era de ouro de Hollywood, né? Essas atrizes negras, elas tinham poucos papéis que não fossem esses estereótipos racistas, então ela menciona as memes, né? Tinham estúdios que produziam filmes com atores negros, mas eram filmes de nicho, que é o que depois mostra que a Mulher Melancia vai fazer, né? Que eram filmes que eram voltados pro público de pessoas negras, não eram filmes que iam pro grande circuito e que são esses filmes que são mais comentados hoje, que são preservados hoje, essa questão da memória, né? Então, entre as memes, elas muitas vezes eram interpretadas pela Louise Beaver ou pela Hattie McDaniel, né? Que ela cita as duas no documentário. A Hattie foi a primeira mulher negra a ganhar um Oscar de melhor atriz coadjuvante no E o Vento Levou. E o nome da personagem era Meme, né? Então a gente pensa assim que, tipo, ela é uma personagem que ela existia simplesmente pra servir ali nesse contexto racista, né? Servir literalmente, né? Tipo, para a servidão, né? Ela não tinha nome, ela não tinha uma história dela, né? Ela existia em relação a, assim, a Scarlett, né? E a Bell Hooks, ela fala muito disso no Olhares Negros, né? Sobre como que o corpo da mulher negra nesses filmes, ele estava presente em cena só pra perpetuar a supremacia branca pros brancos, que são o público, né? E reforçar que a mulher a ser desejada pelo olhar masculino era branca. Então, tem também uma questão de padrões de beleza e padrões de fisicalidade, que geralmente eles escolhiam mulheres mais velhas e mulheres mais gordas pra interpretar as memes, como se fosse para indicar que esses corpos não fossem para ser desejados dentro desse contexto de um culto à magreza e um culto à branquitude, né? E um culto à juventude, nesse caso também, né? E ela fala também, a Bell Hooks, sobre como era difícil negociar entre nunca aparecer
ou aparecer pra esses papéis estereotipados, né? Então, aquele questionamento, será que era melhor a Hattie McDaniel se ela nunca tivesse interpretado uma meme e nunca tivesse sido reconhecida como atriz, ganhado um Oscar, ou é importante que ela esteve lá, mesmo que eram papéis racistas, assim? E aí, meio que nem a própria Bell Hooks responde, assim, é uma dúvida, né? Porque não tem uma resposta certa, fica esse questionamento. Se a única forma dessas atrizes estarem lá nesse momento eram os papéis racistas, o que era melhor, sabe? É um retrato da época, sim, mas é muito pesado, né? Assim, muito difícil de digerir, assim, né? E a mãe da Cheryl, ela também cita Butterfly McQueen, né? Aí ela chama até de Queenie, né? Bem íntima, assim. Quando a Cheryl tá entrevistando ela e a Butterfly, ela geralmente ganhava uns papéis em que ela era o alívio cômico. Ela era retratada como uma pessoa burra, era super ofensiva, assim, infantilizada, sabe? E aí ela aparece, assim, no E o Vento Levou, no Alma em Suplício, são papéis meio repetitivos. E aí ela mesma acabou desistindo da carreira de atriz dela em 1947, porque só conseguia esses papéis. Então a gente vê como que isso era também opressivo para as artistas que queriam se expressar artisticamente, né? Ela depois foi fazer faculdade de ciências políticas, né? Porque foda-se, né? E quando a Cheryl visita lá a casa desse cara que tu mencionou, que é tipo um historiador, colecionador, né? De cinema negro, tem uma hora que ela filma um cartaz, assim, que tem um enorme numa parede da Lena Horne, né? E a Lena Horne aí sim foi a primeira atriz negra que teve um contrato com um estúdio mainstream, não um estúdio específico de cinema negro para pessoas negras, né? E aí ela foi a primeira estrela negra dentro do cinema mainstream, né? Então ela foi protagonista de musicais, ela tá no Cabana no Céu, no Carmen Jones, então foram filmes que marcaram época e daí sim ela era uma estrela, né? E não, sei lá, a empregada ou alguma coisa assim, né? É foda, né? Porque é realmente assim, quando a gente coloca nesse retrospecto, é um retrospecto bem pesado, né? E a Yasmine vai mandar um áudio pra gente comentando um pouco justamente sobre essas questões do apagamento dos artistas negros e comentando também a relação que a gente consegue estabelecer entre o Mulher Melancia da Cheryl Dunne e o Nope do Jordan Peele. Oi, pessoas, passando aqui rapidinho só pra fazer umas considerações sobre The Watermelon Woman, principalmente com relação ao que a Cheryl Dunne faz pra poder contar uma história que não é apenas a história de uma personagem que ela cria, é também uma história de uma mulher negra que, assim como ela, tem um passado desconhecido. E aí, quando a gente tá falando de passado, a gente tá falando realmente de ancestralidade, dessa falta de registros que existe sobre nossa origem enquanto pessoas negras, essa origem que foi completamente destruída por essa máquina da escravização. Eu sempre penso que à medida que a diretora, atriz e personagem vai se embrenhando na vida dessa atriz que ela nomeou, né, como Mulher Melancia, a vida dessas duas negras e duas lésbicas vão se confundindo num filme que é propositalmente apresentado ora como uma ficção, ora como um documentário. Eu acho interessante porque a Dani nos conta uma história pensada e criada de um passado possível a partir de uma obsessão e de uma jornada de autoconhecimento. E isso me lembra um pouco o que o Jordan Peele faz na hora que ele reconstrói a narrativa do jockey que está presente naquele frame e que ele intitula como o primeiro homem negro aparecendo no cinema, né? Ele vai dizer que aquele primeiro homem negro está presente no primeiro registro do cinema, um cinema que negou-se por anos a mostrar pessoas negras em cena. Então é isso, eu só vim aqui deixar uma pequena reflexão mesmo, só um ponto de partida para a gente poder pensar em como esses dois cineastas, tanto a Cheryl Dunne quanto o Jordan Peele, como eles usam do cinema, que é essa ferramenta de trabalho deles, para poder construir um legado a partir de não apenas um presente e um possível futuro de pessoas negras, mas também de um passado que pode e deve ser reimaginado. Pra gente pensar o quanto que esse movimento que eles fazem é a base de boa parte da pesquisa e da criação do afrofuturismo, que é esse espaço de criar possibilidades. Sem dúvidas, todas as vezes que eu assisto The Watermelon Woman, eu fico por dias pensando sobre como esse filme preenche, mas ao mesmo tempo cria algumas lacunas entre a realidade, a ficção, o documento, o sentimento e toda essa ancestralidade, mas principalmente com relação a uma consciência política do que é ser
uma pessoa negra neste momento da história. É isso, gente. Beijinhos pra vocês. Obrigada pelo espaço, meninas. Boa conversa pra vocês e até mais. E aí é isso, né? O Mulher Melancia, o documentário da Cheryl Dunne, ele questiona, não, beleza, mas aí, como a gente falou aqui, a Hattie McDaniel, a Louise Beaver tinham esses papéis racistas, mas elas tinham um certo renome, digamos assim, em Hollywood, e essas atrizes que faziam esses papéis extremamente secundários, elas não tinham nem nome, nem eram creditadas, né? E a Mulher Melancia, como que fica? Então, vamos revelar o spoiler, conta, Estê. Embora a gente já tenha meio que falado, né? Pois é, a Mulher Melancia é ficcional, né? A gente lê isso com todas as letras nas palavras da própria Cheryl no final, que é muito massa, porque ela usa os créditos de uma forma incrível também, né? Mostra aquelas fotos no final, dá pra notar um pouco, você sente um pouco que pode ser, mas aí ela te dá certeza, né? Ela fala, olha, né, essas histórias... No início do filme, né, ela chega a falar que nossas histórias nunca são contadas. Ela faz essa provocação, né? As histórias negras nunca são contadas. Aí no fim, ela fala, às vezes é preciso criar a nossa história, né? Então, vem daí. Não, é maravilhoso. E aí tem a Mulher Melancia é ficcional, com todas as letras. Aí você fala, porra... É mais genial ainda. É triste, mas a gente gostaria muito que ela fosse de verdade, né? Porque é sensacional o percurso e aquelas fotos, mas é uma criação, então... Eu adoro essa revelação, por mais que tenha esse aspecto triste, né? Acho que é um tapa na cara. É foda, né? Assim, com perdão do francês aí, mas eu acho que é muito bom no filme essa forma de apontar o dedo, né? Porque daí entra a questão de que forma que a gente articula a história do cinema, aonde que vão parar os recursos, né? Tem uma hora que ela vai naquele arquivo e o arquivo que era sobre mulheres negras tá, tipo, dentro de uma caixa que eles jogam em cima da mesa, assim, né? E aonde que tá o trabalho por resguardar essa história, por preservar, de arquivismo mesmo, né? Então, assim, a gente é apontado para uma série de questões, que tem uma cadeia de preservação que se ausenta no caso de alguns protagonismos, né? E aí eu acho que é muito boa no filme justamente essa recriação também da Mulher Melancia, né? Porque se ela não existe, a Cheryl teve que criar ela, né? E aí ela tem cenas dos filmes, ela tem essas imagens de arquivos que foram filmadas com ela andando na rua e indo em eventos e tal. Tem fotos pessoais dela, tem fotos promocionais de divulgação de filmes e tudo mais, né? E é tudo muito bem feito, né? Ainda mais quando a gente leva em conta que esse filme teve um orçamento super pequeno, né? E dentro dessa proposta, né, de você precisa criar a sua história. Eu não tenho acesso à história de uma atriz negra, sáfica, desse período do cinema. Então eu vou criar ela dentro das lógicas do que seria esse período do cinema, né? E aí é esse duplo apagamento, né? Que tem essa questão, né? Que assim como a própria Cheryl, depois eles revelam que Mulher Melancia, o nome dela é Faye Richards, né? Ela é sáfica também, né? Então ela cria esse romance com essa diretora branca, né? A Martha Page, que tu citou, né? E a Cheryl Dunne, ela fala que essa diretora branca é uma espécie de Dorothy Asner. Temos programa sobre a Dorothy Asner já, né? Que era uma cineasta que fez sucesso na década de 30 e 40 sendo lésbica, né? Então a gente vê que, tipo, não é que as coisas fossem fáceis pra Dorothy Asner na época, eu imagino que não, mas ainda assim ela conseguiu ter sucesso. Então o que a Cheryl mostra é que outras pessoas não tiveram acesso às mesmas possibilidades, né? E aí entram as questões étnico-raciais também, esses recortes, né? Porque não é só a questão de gênero, ambas mulheres, não é só a questão de sexualidade, ambas sáficas, né? Existe aí a questão étnico-racial que tá posta também, né? E nessa construção do mockumentary, né, que é muito genial, porque ela é muito convincente. É muito convincente. Tipo, é muito bem construída essa história, que não existiu, né? E pensar em documentários mesmo, que nem sempre... Aliás, sempre. Não dá pra falar que é a verdade, né? Também é uma busca por recontar uma história. Também vai estar recriando aquela história de alguma forma, mesmo em documentários que falam de coisas que aconteceram de fato, né? Então aqui, tipo, ela tá recriando a partir de uma invenção. É sensacional. E as fotos são muito maravilhosas, são muito bem feitas. Até o envelhecimento que eles fizeram na foto, né, pra parecer antiga, assim, é lindo, e elas dão muita força pro filme, né, essas imagens e tal. Traz esse aspecto realista, né, que ela gosta, e a montagem da foto toda, né, o figurino, os cenários, é muito convincente mesmo. E essa coisa toda, eu amo quando tem essa nostalgia de VHS e tal, essa coisa artesanal que ela faz, a parte confessional do filme, né, já existiu
tinham programas, né, que faziam isso, mas foram ficando mais populares ao longo do tempo, eu acredito. Da pessoa, tipo no Big Brother, né, pra dar um exemplo chulo, assim, de falar o que eu amava o MTV, na real, né, The Real Road, que tinha isso, o personagem falando do cotidiano dele, né, direto pra câmera, isso é muito legal. Esse filme é sensacional. E essa progressão que ela vai fazendo, né, nesses processos, né, a montagem do filme reflete isso, assim, à medida que ela vai tendo mais resultados e sendo mais experiente como cineasta, né. Tem uma cena incrível, que tudo fica preto na tela, assim, que você fala assim, eita, será que travou aqui o projeto? Que rolou, né? Fica preto, silêncio, aí você começa a ouvir um telefone e tal, e eu ouvi ela falando no telefone, e depois que ela aparece, eu acho o máximo essas edições, todos esses detalhes que ela coloca, assim, é só babando o ovo do filme, né? Só, maravilhoso, maravilhoso, já falei uns 30 maravilhoso. É muito maravilhoso. É muito. E aí a gente vê essa coisa de que como que às vezes o cinema pode ser tão incrível com poucos recursos, né? Não precisa ser o filme com a melhor câmera, com 500.000 pessoas trabalhando no set, não sei o que lá, né? A proposta do filme sustenta a estética dele, né? Mas no caso das fotos, as fotos realmente são perfeitas, assim, né? E aí eu li que elas foram feitas por uma artista, né? Ela é escultora, mas ela também é fotógrafa. Chama Zoe Leonard. Ela com a Cheryl Dunye fizeram isso que tu falou, da direção de arte juntas, assim, né? Elas dirigiram as fotos juntas, mas a execução foi dela, assim, né? Sob a batuta da Cheryl, né? Eu acho muito foda, assim, o resultado final. E eu acho que provavelmente, pra elas recriarem esses vários momentos históricos e tal, deve ter altas referências, porque quando ela tá lá num arquivo que ela encontra várias das fotos pessoais da Faye, tem uma em que a Faye tá meio que olhando pra cima, com as mãos ao redor do rosto, tem uma luz meio esmaecida, né? Meio sépia, né? E é meio que igual, assim, a uma foto da Marlene Dietrich dessa mesma época, uma foto dessas de divulgação de filme. Aí eu pensei, elas devem ter pego várias fotos famosas desse período e recriados com a Faye no lugar. Só que daí alguém tem que entender dessas fotos pra conseguir fazer essa análise, né? Sim, sensacional. Tem o crédito, né, o nome dessa fotógrafa. Assim que ela fala, né, mulher ficcional, ela fala, as fotos são pela pessoa e tal. E mesmo o filme sendo tão questionador, provocador e tem essas questões pesadas, assim, ele é muito divertido, o astral dele o humor é sensacional, a trilha sonora é muito massa, né, tipo um jazz, ele é muito pra cima, assim, ele é muito leve, ele é muito legal, todo coloridão, sabe? Então, good vibes, assim, total. Uma forma excelente que ela conseguiu colocar todas essas coisas, né? Apesar de todas as problemáticas que ela levanta e os socos no estômago, né? Por exemplo, quando ela vai nas casas, né? Eu até já citei, tem sempre uma ajudante negra. Tem uma até que ela fala, olha, você quer um lanche aqui? Vou deixar pra você tá me ajudando aqui. The help, né? Nossa, total. Isso em 96, né? Ou seja, milhões de anos depois que a escravidão não existe mais, teoricamente, continuam repetindo esse padrão infeliz, né? E o filme mostra isso. Aí corta, né? 96, né? Aí corta pra 2016. Por acaso eu tava revendo o filme Lemonade da Beyoncé, que eu amo. Ela faz umas citações, assim, né? Ela coloca umas vozes de fundo, além da dela. Tem uma dessas que é do Malcolm X. E aí ele falando deve ser uma fala, eu não sei, eu não vou me arriscar a dizer de quando essa fala do Malcolm X. Mas ela retoma em 2016, né? Ela retoma, então, porque ainda é válido, né? Ele falando que as pessoas mais desrespeitadas na América são mulheres negras. E ele vai repetindo, né? As mais negligenciadas, as mais... enfim. E corta pra 2024, né? Como estamos, né? É difícil falar dessas questões, assim. Às vezes eu não acho que cabe muito no nosso não lugar de fala, né? E especialmente colocar nossas vivências nos filmes, mas é meio inevitável. E maior que isso, eu acho que eu senti, né? Eu penso que esse filme se conecta muito com a nossa proposta, né? No Feito por Elas. Desde o início, né? Que a Isa criou, que é o projeto Averigua, né? Essas histórias de mulheres, né? Não contadas de mulheres, né? Então, em algum nível, a gente se conecta muito intimamente com esse filme também, assim. Por isso que ele é especial pra gente. Eu
tava vendo esses dias um vídeo no Instagram. Apareceu pra mim, eu não sei quem que é o cara que tava falando, né? Mas era um homem negro. E ele tava falando assim, eu não quero, ficar falando sobre racismo. O racismo não é um problema meu, o racismo é um problema dos brancos. Uhum. Porque são os brancos que criaram o racismo. Total. Agora eles é que têm que resolver essa questão. Uhum. Então, também, por outro lado, embora não seja a nossa experiência passar por situações de racismo, a gente faz parte do grupo que criou e perpetuou o racismo, né? Então, nesse sentido, a gente tem que também se comprometer a abordar e lidar com essa temática. Né? Então, acho que tem um pouco disso, mas é muito perfeito isso que tu falou, assim, com certeza que esse filme tem tudo a ver com o que a gente sempre pensou nisso, de pensar os apagamentos, de trazer pra discussão, de pensar em outros recortes também, não só de gênero, né, quando a gente tá discutindo esses protagonismos femininos no cinema, né, então eu acho que esse episódio era essencial pra gente fazer, assim, o Watermelon Woman é perfeito por elas e é muito simbólico, assim, dentro da trajetória que é o nosso projeto, né? Total, tinha que acontecer. Com isso, nós finalizamos esse episódio. Fica a recomendação pra quem não assistiu ao filme pra realmente ir atrás. Ele é provocativo, ele coloca o dedo na ferida, mas ele é divertido também. A estética dele é muito interessante. É um filme, assim, que vale muito a pena ser visto, ser comentado. Eu realmente adoro comentar com ele, passar ele para pessoas que ainda não viram, porque é isso, né? É questionar quais são as escolhas quando se trata de uma historiografia do cinema. Então, ele é simplesmente maravilhoso. Para quem já assistiu, espero que tenha gostado do programa e da nossa discussão aí. Já rasguei cedo demais, já não tem mais elogios. Esgotou o repertório de elogios já. Então, galera, fortalece aí o corre nosso. Segue a gente nas redes sociais, no Twitter, no Instagram, no Facebook, que ainda existe, não me conformo que o Facebook ainda existe. Não é Twitter mais, agora é X, né? X, mas todo mundo continua chamando de Twitter. Nossa, que novidade que eu tô falando. Twitter. Que novidades. Uau, temos um Letterboxd também. Avalie a gente no iTunes. Todas as referências que a gente citou aqui vão estar no nosso site, no post do podcast. Além do site do feed, nossos programas também estão em todas as plataformas de podcasts. No YouTube, estamos no Orelo. Puder ouvir no Orelo, dá uns centavinhos pra gente. E você também pode entrar no nosso grupo de Telegram, que é conhecido como o melhor lugar da internet para conversar sobre qualquer coisa, e não só sobre cinema. O link para o grupo de Telegram tá lá também no post do episódio. E você pode mandar os seus comentários para o nosso e-mail contato@feitoporelas.com.br ou no nosso site feitoporelas.com.br. O nosso próximo programa vai ser o sempre aguardado, né, sempre celebrado, Troféu Alice 2023, o nosso prêmio com os trabalhos que a gente mais gostou de mulheres no ano que passou no cinema e na televisão. Valeu pela audiência e até a próxima. Até mais. Abraço pra vocês. Pesquisa, pauta, roteiro e apresentação, Isabel Wittmann e Stefania Amaral. Produção do programa e arte da capa, Isabel Wittmann. Edição Domênica Mendes. Vinheta de abertura composta por Felipe Aires. E locução da vinheta, Débora Garcia. Valeu pela paciência, pessoal. Obrigada. Eu gosto de falar igual o Faustão, né? Valeu pela audiência e pela paciência. Pessoal, até mais. Abraço pra vocês. Já que é anos 90, né? La 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 la. Ururururu.